muito boa noite para você. Seja muito bem-vinda ao nosso cantinho, à nossa sala. Já pega o seu chazinho, pega o seu caderninho especial de anotações do nosso programa. Se você quiser, a pipoquinha também tá valendo. Vai ser muito legal passar esses momentos hoje à noite com vocês. Nós vamos falar de um assunto muito bom. Vamos continuar nessa nossa jornada de autocuidado, autoconhecimento, e está sendo muito bom para todos nós, não é mesmo? Então já coloca aí no chat o que você tem achado, como isso tem contribuído aí na sua vida. Se você ainda não compartilhou o link com as suas amigas, aproveita para compartilhar, tá legal? E já vamos receber aqui aquela que traz aqueles puxões de orelha que a gente gosta e todo esse conhecimento maravilhoso. Seja bem-vinda, Faíla. Olá, boa noite a todas. Sejam muito bem-vindas. Fiquem à vontade, entrem. A sala é nossa para a gente compartilhar, para a gente conversar, para receber alguns puxõezinhos de orelha. Que faz parte do processo, né? Uma delícia isso. Eu estava fazendo minha caminhada e pensando, bem isso hoje, estava fazendo a caminhada e pensando assim, poxa, às vezes eu me sinto mal de ter que puxar tanta orelha, porque não é julgamento, não é por mal, mas eu sei que tem um monte de gente que diz que gosta de você e fica só passando a mãozinha na cabeça. E que o mundo vai ficar tudo assim, não, eu te entendo, tá tudo bem, não, tá tudo bem. Mas se eu quero te ajudar a crescer, eu não posso ficar dizendo que tá tudo bem. Não tá tudo bem. Eu não quero você no piloto automático, eu não quero você na mornidão, eu não quero você com pouquinho de vida, pouquinho de felicidade, pouquinho de vou levando. Não quero, eu quero você bem, eu quero você sorrindo, eu quero você feliz. E para isso tem que ter mudança. É claro. E aí é para isso que nós estamos aqui. Exatamente, porque isso é muito bom. Esses puxões de orelha, por mais que fique vermelhinho, é exatamente para a gente sair dessa zona de conforto, deixar de ficar deitada, né? Bem confortável aí. Sentada no prego, lembra? Sentada no prego. Exatamente. E vamos embora crescer e crescermos juntas, que é o mais importante. Estou vendo que vocês estão aqui, está sendo muito legal. Vocês então curtam aí o link, esse vídeo, para que outras mulheres possam ser alcançadas. Então sejam todas muito, muito, muito bem-vindas. A gente também está nas redes sociais. Se você ainda não sabe, está chegando aqui pela primeira vez, nós estamos no Instagram, no Facebook, e aí é só você colocar lá Programa Só para Mulheres, que você também nos encontra. E eu gosto de sempre postar lá alguma coisinha, né, de bastidores. E uma coisa eu vou falar hoje para vocês, a gente vai trazer uma novidade para eles. Não vamos postar hashtag, né? Mas não, vamos trocar trocar. Questão da hashtag aí. Isso. O que a gente vai fazer? Você pode postar a sua foto, o seu resumo, ou faz alguma coisa, atividade, aquilo que a gente comenta aqui, que a gente conversa. Se você começou a colocar em prática alguma coisa que você aprendeu aqui, compartilha com a gente. Compartilha, posta, marca a gente e a gente reposta. Isso daí vai ser bem legal, Pode marcar os nossos perfis pessoais, como pode marcar o Só para Mulheres, a gente reposta e traz aqui o que vocês estão mostrando pra gente. Pronto. Você que não tem as nossas redes é @FaílaTomé, né? Faíla Tomé com TH, @Faíla Tomé com TH. E o seu? E o meu, Raquel Lage MF. Só isso, tá bom? E você pode marcar também o Só para Mulheres. Exatamente, marca o programa, o Instagram é @Programa Só para Mulheres. Pode marcar lá que a gente reposta, que a gente mostra todo o conteúdo durante a semana. Por quê? Porque a gente percebeu, Raquel, que todo mundo fica aqui prestando atenção, anotado, compenetrado, e aí não quer parar para tirar foto. Então, assim, depois vem aquele monte de repost, de marcação. Então, a gente tá achando melhor não atrapalhar vocês nesse momento. E durante a semana a gente vai repostando e compartilhando essas fotos. Então, esteja com a gente no Só para Mulheres lá no Instagram, no Facebook. É só postar e a gente reposta também. Vamos lá, quero fazer uma pergunta para vocês. A pergunta do dia é... Você vai responder aí pra gente no chat. A gente vai estar de olho aqui e vamos conversando com você também aqui no chat. Se eu te perguntar quem é você, você teria facilidade de responder? Então, coloca aí. Se eu perguntasse para você, quem é você? Você teria facilidade de responder isso? Coloca aí se você tem dificuldade, se você tem facilidade. Se você quiser arriscar dizer quem você é, não tem problema também não. Pode colocar o que você responderia.
Mas só me diz se você tem dificuldade, se você tem facilidade de falar sobre você. Tá legal? Nós vamos acompanhar isso aqui. E agora nós vamos para aquele momento nosso de início de programa, que é o momento TGW. E a gente sempre conversa com alguém que está compartilhando alguma coisa lá no TGW, né? Conteúdos importantes. E hoje a gente vai falar sobre algo muito importante. Você gosta de viajar? Você gosta, Faíla? Amo. Eu amo viajar. A única coisa que eu não gosto é de desfazer mala, mas eu amo até fazer mala. Não, eu prefiro desfazer a mala do que fazer, acredita? Ontem mesmo eu tava pensando nisso, eu falei, ai, que preguiça de fazer mala, porque com criança eu tenho medo que falte, tenho medo que solte, tenho medo que... é uma confusão, mas desfazer até desfaço rapidinho, assim. Primeiro que também metade vai pro cesto, né? Verdade, E vocês gostam de viajar? Vamos então convidar a Sara Carnevale e ela vai falar alguma coisa pra gente sobre viagem. O que será que a Sara vai trazer pra gente? Oi, Sara, tudo bem? Olá, meninas! Olá, pessoal! Boa noite! Estou muito feliz aqui pela oportunidade de participar do programa de vocês. E eu vim aqui um pouquinho falar, como vocês já falaram, sobre viagem. Muito obrigada pelas boas-vindas. E eu gostaria de fazer algumas perguntinhas para vocês, que eu sei que são mulheres aí que estão trazendo todo esse conhecimento pra gente. Eu tenho certeza que vocês são super planejadas, né? Porque pra gente ter um programa como esse, a gente tem que ser planejada. Vamos que vamos ver. Acho que a gente é esforçada. Tá mais pro esforçada. Vamos lá. Uma coisa depende da outra, então já é meio caminho andado, vai. Eu gostaria de perguntar se vocês já tiveram, assim, tem um destino que vocês falam, nossa, é meu sonho ir pra esse lugar, se isso já teve ou se vocês ainda têm esse sonho de visitar algum lugar, assim, ou se ele já se realizou. Eu tenho. Eu já realizei muitos, graças a Deus já realizei alguns que eu tinha, mas tem um que eu ainda sonho, que é a Grécia. Inclusive, lá. Seria o meu presente de 10 anos de casado. Só que aí o meu presente de 10 anos de casado foi o Benício. Aí a Grécia vai ficar um pouquinho mais pra frente, entendeu? Mas eu ainda tenho esse desejo. E eu tinha um sonho muito grande, mais próximo, e eu consegui realizar no passado, que eu tinha um sonho de tirar férias em Balneário Camboriú. E nós conseguimos, graças a Deus. Deu super certo. Agora tem outros sonhos, né, futuros. Vamos escalando, né? Vamos aos pouquinhos. Sempre que a gente tem um sonho, a gente tem depois fazer um upgrade dele, né? Porque a gente sempre vai conquistando as coisas, esse é o ciclo que a gente tem que buscar, né? Mas eu fico muito feliz de ver que vocês já conquistaram alguns e ainda a gente tem outros, né? Meu sonho era ir também, eu tinha um sonho muito grande de conhecer a Paris, né? Toda menina, eu acho que todo mundo, na verdade, mas não sou toda menina. E eu consegui também realizar ele faz um tempinho. Só que eu queria perguntar pra vocês. Foi assim, uma coisa que foi natural? Vocês simplesmente, quero ir, tenho esse sonho, vou ir, e acabou? Ou foi uma coisa que vocês tiveram que pensar antes, tentar planejar a parte financeira, a parte do roteiro? Como é que foi pra vocês? Tem planejamento, né? Primeiro lá em casa, a gente teve que decidir tirar algumas coisas, né? A gente teve que decidir abrir mão de algumas coisas para poder realizar e passar as 2 semanas que a gente queria na praia lá em Balneário Camboriú. E disso deu tempo para ir guardando dinheiro e do jeito que a gente queria, sem pressão. Se os meninos quisessem alguma coisa, eles poderiam ter, dava para comprar o que eles quisessem. Aquele milhozinho, aquela água de coco. Aquele sorvetinho que eles queriam. Então, deu para ir desse jeito, mas foi bem planejadinho, bem seguro antes, senão não dava. Eu cresci, minha família sempre gostou de viajar, e meus pais, a família do meu pai é do Chile, né? Então, algumas viagens a gente fez de carro para lá. E eu lembro muito bem do meu pai com uma caixinha, era uma caixinha que ficava guardadinha, assim, que ele ia separando aquele dinheirinho para a viagem. Então, eu cresci vendo isso, dinheiro separado do dízimo, dinheiro separado disso, e o dinheiro separado para a viagem. Agora a gente não vê mais isso, porque tudo é na conta, né? Tudo ali no Pix, na conta, a gente não vê o dinheiro mais.
Mas a gente tem que abrir mão, tem que fazer escolhas. A gente vai pensando assim, quantas vezes, por exemplo, visitar minha família. Você quer fazer uma viagem mais longa? Vai ter que abrir mão de uma vez menos pra lá. Vai ter que fazer isso aqui. E a gente faz aqueles ajustes. Né? E aí, dá-lhe fazer ajuste pra realizar sonho. Mas que eu saiba, ninguém aqui passou fome, né? Porque eu nunca passei fome, nunca passei frio pra poder guardar pra viajar. E mesmo assim a gente conseguiu... Luxo. Exatamente, a gente consegue realizar nossos sonhos sem fazer essas mudanças, vamos dizer. É uma mudança de estilo de vida, não é uma mudança que vai trazer a necessidade. E é o que muita gente não sabe, eu acho, né? Porque eu acho que acho que já perguntaram pra Faíla, pra você também, Raquel, algumas vezes, nossa, mas como é que você fez pra viajar? Nossa, você deve ter muito dinheiro pra viajar, pra fazer tal viagem ou pra fazer outra viagem. Sendo que, na verdade, sempre a minha resposta não, gente, é tudo planejamento. É tudo pensado muito antes. Então, o que acontece? Eu queria trazer essa reflexão para todo mundo aqui, porque eu acho que às vezes a gente tenta idealizar muito as nossas viagens, né? Então, a gente quer fazer aquela viagem que a gente vai ter, meu Deus, um luxo, vai ser que nem a gente vê das blogueiras, que são patrocinadas, mas a gente acha que é que nem elas, né? Nossa, vou ficar lá, vai vir uvas na minha boca para trazer alguém, um garçom. Só que a gente sabe que não é bem assim que funciona, né? É possível você viajar, o pessoal hoje fala as viagens low cost, né? Que é com menos dinheiro, no caso, umas viagens com um valor que você tem para gastar menor. Só que mesmo assim você consegue curtir, você consegue fazer a viagem do seu jeitinho. Então, no último artigo que a gente fez, eu sou da equipe de viagens, né? A gente quis trazer um pouquinho de como pode ser esse planejamento para você. E a gente fez 5 passos que você pode seguir para conseguir fazer essa viagem. E eu queria trazer isso da interação com as meninas também, para a gente pensar e ver que a gente tem exemplos e a gente pode ter amigas que já fizeram isso e às vezes a gente não aproveita, né? Me dá uma dica disso, me dá uma dica daquilo. E é isso que o TGW veio trazer. Algumas dicas para vocês de como você consegue viajar. A gente tem também outros artigos mais culturais, mais divertidos. Então, mas a gente também tem esses que é para você conseguir fazer uma viagem sem passar necessidade, sem você precisar, assim, mudar totalmente. Você só precisa mudar algumas coisas do seu estilo de vida, de acordo com as suas prioridades. E também, se viagem não for sua prioridade, tá tudo bem. O que eu vim trazer aqui é para quem tem o sonho de viagem, para quem gosta de viajar. As meninas já falaram que gostam, então eu tenho certeza que elas hoje também fazem isso na casa delas, né? A gente, às vezes, poupa de comprar uma roupa cara para poder fazer uma viagem, de comer todo dia fora para poder fazer uma viagem. Então, aqui em casa também sempre foi assim. E, além disso, né, eu gostaria de também trazer para vocês que a gente tem que, às vezes, procurar alguns documentos que a gente precisa ter para determinados lugares. Então, as dicas que eu te dou são, primeiro, tenha sempre uma quantidade por mês, ou seja, sei lá, 10%, 5%, a gente tem escrito isso, a dica dessa no nosso artigo, se você quiser saber mais, mas alguma quantidade que você consegue guardar por mês, que não vai te fazer falta, e você vai ver que essa quantidade vai aumentando, né, até que você consegue realmente fazer a sua viagem. Só que além desse planejamento financeiro, você tem que ter documentação, você tem que definir o lugar que você mais quer ir. Meu sonho mesmo é ir para tal lugar. Isso é acessível? Como que eu posso priorizar isso? Então, acho que tudo isso entra para você conseguir fazer uma ótima viagem. Nesse daqui, a gente tem 5 dicas que você vai conseguir fazer. Então, aqui eu contei 3, o resto vocês podem conferir no blog, pra gente não ficar aqui falando muito. Mas eu só queria trazer isso. É possível você viajar, é possível você viajar, ter uma viagem barata. Vai depender do seu planejamento, vai depender de como você quer levar a sua viagem. Então, a minha dica, assim, como uma amante de viagem, né, é que você faça, porque além dela trazer inúmeros benefícios de realizações pessoais e tudo mais, você vai conseguir enriquecer muito a sua parte cultural, enriquecer muito as suas habilidades, né, que o pessoal hoje chama de soft skills, mas que são as habilidades que você tem de se comunicar, de entender a sua posição no mundo, de entender outras pessoas. Então, eu acho que isso mudou a minha vida e eu gostaria muito que você tivesse também essa experiência.
Então não desista dos seus sonhos, basta você ter um ótimo planejamento cadenciado, e eu tenho certeza que você vai conseguir realizá-lo. Ai, que legal! Muito bom, muito bom. E sabe o que eu mais gostei? É que às vezes a gente pensa quanto que eu tenho que separar por mês, mas ela já traz até uma porcentagem no artigo. Exatamente. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, o TGW é um blog que escreve sobre diversos assuntos para mulheres. E hoje, esse assunto sobre viagens, como você fazer tudo isso, foi bem legal. Muito obrigada, Sara. Foi muito legal, muito boas suas dicas. E todo mundo pode conferir o restante das dicas, né, lá no blog, né? Isso, é só você acessar thegirlrights.com e você pode ir lá ver, a gente tem a abinha de viagens, você pode conferir todos os nossos artigos que a gente já fez, e eu também dou algumas dicas de sites que você consegue passagens mais baratas, de como você pode planejar um roteiro. Então tudo isso a gente tem lá, é só conferir. E até a tabela que as meninas do financeiro fizeram, né, para planejamento, tem uma parte lá de viagens que eu referencio aqui. Então é bem legal porque você pode ter um planejamento de toda a sua vida financeira e não só das viagens, o que é muito importante. Que legal, muito obrigada, Sara. Muito bom mesmo o conteúdo e eu fiquei bastante interessada nesse site de passagens baratas, não ficou? Oh! Aqui a gente vive caçando passagem, caçando oportunidades na internet. Só que só aproveita as oportunidades quem já tem um dinheirinho guardado. Então, vale a pena se planejar. Sara, muito obrigada. Foi um prazer receber você aqui. Volte mais vezes. Obrigada a vocês, meninas. Que Deus possa abençoar esse programa, que eu tenho certeza que vai ser muito abençoado e vai abençoar muitas meninas. E que Deus possa abençoar todos que estão assistindo também, para que a gente possa ser servos de Deus e também realizar nossos sonhos, né? Um beijo para vocês, boa noite. Amém, beijo. Beijo para você. Que legal, né? Muito gostoso esse momento que a gente tem aqui no programa, né? A gente tem tantas outras, além do conhecimento que a gente já tem no programa, mas aí tem esses conhecimentos diversos, né, que são variados. Sabe o que às vezes me dá a impressão que o TGW é? Sabe aquela amiga que você quer pedir um conselho e não sabe exatamente se é confiável ou não? Lá nos artigos é como se fosse essa amiga que você vai pedir o conselho. E tem você entra lá, tem conselho de tudo quanto é área. Tem tudo quanto é coisa, é muito bom, vale muito a pena. Legal, então agora vamos para o conteúdo de hoje. Hoje a gente vai falar sobre a responsabilidade de se conhecer. A gente está passando esse mês todo, né, falando sobre esse tal desse autoconhecimento, autocuidado, autoestima. É tanto alto que na hora de fazer o cartazinho ali, eu até erro e confundo todo mundo. Eu já dei até trabalho excessivo para uns aqui, que eu falei, é alto isso, alto aquilo, o corretor mudou. Mas é tanto alto, por quê? Porque a gente está falando da gente mesmo. Por que eu escolhi que a gente falasse de nós mesmos antes de falar de todo o resto? Porque tem uma infinidade de conteúdo que a gente vai trazer. Mas se eu não estiver bem, se eu não estiver inteira, se eu não estiver me sentindo completa, eu não tenho como doar isso. Se eu estiver vazia, eu não tenho nada para doar. Por isso a importância da gente falar todos esses dias, todas essas semanas, sobre a parte de dentro. Como cuidar, como curar, como entender, como restaurar a parte interna para que ela flua e melhore a externa. Tudo é ali, tudo é junto. Mas a gente está focando bastante nesses altos. E aí, a gente quer pedir uma coisa para as meninas de casa, não é? Com certeza. Material para dinâmica. A gente vai fazer uma dinâmica aqui e a gente quer que vocês corre caçar lá em casa, na sua casa, um espelhinho. Olha, tem aqueles espelhinhos de bolso, de chaveirinho, tem aquele do banheiro. Se tiver com o celular na mão, corre para perto do espelho. Vamos lá, porque a gente quer que vocês se olhem agora, perto do espelho. E eu vou passar o espelho aqui para a Raquel. Eu vou ter que me olhar? Raquel vai ficar com o espelho. Eita, nós! Segura o nosso... Sabe a parte boa de se olhar? Que já dá para ir ajeitando já. Vocês fazem isso, gente? Mas é lógico. A gente abre a câmera do celular, às vezes chega a dar um susto, não sei. Né? Então, o que acontece? Como a gente tá aqui só entre mulheres, né, amigas? Então, a gente já vai se ajeitando. A gente já vai tirando arrepiado daqui que eu não tinha visto, que eu tava desse jeito assim. Ah, mas isso é... Ó, isso é mas tá legal aqui, ó. Ops, tá não. Vamos lá, o que eu tenho que ver aqui? Então, estou me vendo. Olha aí, nosso espelho personalizado. Que chique, ele tem até o nosso... Então, eu quero que você olhe e você...
pense aí. O que você tá vendo? Nossa, eu tô vendo uma mulher linda. Ai, coisa maravilhosa. Olha como Se eu não falar, gente, quem é que vai falar? Como as nossas lives já estão dando, nossos programas já estão dando resultados. Você aí de Anos casa, atrás eu não diria isso, o não. que você tá vendo nesse espelho? Ah, Faila, eu tô vendo ruga, eu tô vendo espinha, eu tô vendo manchinha, eu tô vendo... Eu quero que você olhe através desta imagem. Então vamos Que lá. história você tá vendo? Quem é essa pessoa que tá aí? Posso responder? Olha, eu tô vendo uma menina que tá caminhando, tá realizando seus sonhos, mas que precisa ainda transportar muitas coisas. Tem coisas que eu não gosto nela, para falar a verdade. Tem coisas que se eu pudesse, assim, se fosse bem facinho, eu escovava, sei lá. Te falar uma coisa que eu ouvia quando era criança. Minha avó falou uma vez que eu tava na frente do espelho, lá no comecinho da adolescência, né, que a gente começa a cutucar e achar tudo tipo quanto é eu defeito. aqui, ó, gente. Minha avó falou uma vez assim, sai de perto, não fica muito perto desse espelho, porque quem procura acha. Realmente, Quem eu já tô procura vendo que tem uma grande aqui. Então, mas eu quero que você me diga, dessa pessoa que você tá vendo aí, 3 qualidades. E aí, 3 qualidades. Eis a questão, gente. Como é difícil falar da gente. Vocês responderam aí no chat? A gente vai olhar aqui, estamos vendo aqui, estamos acompanhando. É difícil? Estão dizendo que é difícil, né? Nem todo mundo gente, gosta. Porque não é fácil isso não, mas vamos lá. 3 qualidades. Eu sou persistente naquilo que eu quero. Deixa eu ver. Eu acho que eu sou bondosa. Não sou rude, não. Sou bondosa. E eu sou sorridente. Opa! Achamos 3 características positivas aí, 3 qualidades. Eu sou bem sorridente. Um defeito. Um defeito? Porque eu sei que quando a gente fala de defeito, a gente já fala, mas só um é pouco, eu consigo achar um monte. Opa. Às vezes eu sou teimosa. Viu? Quem procurar acha. Olha, mas se eu olhar bem, mas eu vou experimentar. Essa teimosia, mal encaminhada é teimosia, bem encaminhada é persistência. Então. Você viu como elas se ligam? E vocês? Aí, o que você encontrou? O que você tá vendo? É fácil falar de você? Olha, às vezes eu sou impaciente também. Fazer uma pergunta um pouquinho mais profunda. O que te faz levantar da cama todos os dias? São muitas coisas, mas primeiro porque eu quero realizar os meus objetivos do dia. É a primeira coisa que me faz levantar. Então eu tenho uma listinha de coisas que são prioridades, então eu tenho que levantar para fazer, porque se eu ficar na cama eu não vou conseguir fazer e eu vou ficar, puxa vida, eu não fiz, né? E era só levantar da cama. Então, isso que me motiva. Então, são minhas prioridades. Ok. Um sonho a realizar ainda? Ir para a Europa. Olha, já vamos juntando com a viagem aqui. É um sonho a realizar. Já juntamos os 2 temas aqui. Ok. Um objetivo de curto prazo? Vão respondendo aí também. Terminar 2 cursos. E já quer começar outro, que eu já sei. Já fiquei sabendo no sábado aqui que já quer começar o de Libras também. Eu vou começar. Esse eu nem tinha lembrado dele ainda, né? É mais um aí nessa lista. Já vou fazer a inscrição dele mais tarde. E como é que é? Olha bem agora. Olha bem. E eu quero que você diga alguma coisa bonita para essa pessoa. Se você persistir, você vai conseguir realizar o que você quer. Muito bem, muito bem. Você aí também. Olhe para o espelho e eu quero que você diga uma coisa bonita. Uma coisa que aqueça o coração. Como se fosse uma amiga. Porque afinal é uma amiga. É uma amiga da qual você não se separa nunca. Tipo, você consegue, vai. Você vai estar aí com ela o resto da sua vida. Você consegue, continua. Muito bom. Você já realizou tantas coisas, você vai conseguir Agora realizar me diz mais. uma coisa. Esse movimento todo, esse exercício todo, é fácil ou é difícil? Pra falar a verdade, não é tão fácil, não. A gente achava que ia ser mais fácil, né?
Quando você planeja, assim, Quando eu falei pra Faíla, olha, tranquilo, me dá o espelho que eu falo. Ainda mais ao vivo, né, gente? O que vocês acham, hein? não é das coisas mais fáceis. Não é. Não é. Mas alguém viria aqui, pegaria sua mãozinha e diria assim, Raquel, você é isso, você é aquilo, você tem essa característica, esse defeito. Por isso que eu disse que eu sou linda. Quem é que vai ficar me dizendo que eu sou linda, né, gente? Tô vendo uma mulher linda é esse, aqui. o seu defeito é esse, você tem esse objetivo, você levanta da cama por isso. Alguém viria fazer essa biografia pra você? De quem é a responsabilidade de se conhecer? Ah, entendi. Entendi. Vocês estão entendendo também? Quem é responsável pelo próprio autoconhecimento? Eu. Se é autoconhecimento, né? Quem é responsável? Totalmente eu. É uma Totalmente psicóloga que vai chegar pra você e dizer assim, você é isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro. Terapia não é pra isso não, viu? As que vão se consultar comigo, as que não são meus pacientes, que ainda vão ser um dia, já saibam, eu não digo o caminho pra ninguém. A gente descobre o caminho juntos. E quem trilha é você. Eu tô ali dando suporte, mostrando as variáveis, apontando pra você o que pode acontecer, o que pode não acontecer, te falando e tal coisa, e tal coisa. Mas quem vai trilhar, quem é responsável, é você. Então, as decisões de se olhar e se conhecer, decidir se conhecer E sair daquele estado de mornidão. Ninguém vai chegar pra você e falar assim, eu acho que você tá precisando de tal coisa. Eu acho que você tá precisando que eu te pague 1 mês de academia. Eu acho que você está precisando de um presente. Eu acho que você está precisando de uma viagem, né? Eu acho que eu vou te dar uma viagem. Acho que os únicos que podem fazer isso, no máximo ali, é o marido, né? E nunca assim... E olhe lá. E nunca assim, zero intenções. Né? Nunca, nenhum de nós. Então a responsabilidade é nossa. Se você quiser guardar o espelho aí, se você quiser ficar se olhando também, não tem problema. Vocês estão se olhando? Se vocês quiserem, vocês podem se olhar. Ah, Aqui não, vocês estão porque vendo aí- câmera, né? Daí não, porque senão o povo não gosta de mostrar as câmeras aqui. Dá mais trabalho, pessoal. Ver essa bagunça daqui, né, que a gente faz. Né? O autoconhecimento, lá atrás, o tal do Sócrates já falava, conhece-te a ti mesmo, né? Então, por mais que a gente ache que é modinha, né, essa coisa de autoconhecimento, que é coisa do Instagram, que é coisa de rede social agora, não, é bastante antigo. A gente já entende, né? Na palavra de Deus tem muita coisa que mostra o quanto pessoas que não se conheciam não conseguiam controlar suas emoções, não conseguiam controlar o seu ímpeto, acabavam fazendo besteira, botando os pés pelas mãos por falta de autoconhecimento, por falta de entender suas emoções, sua vivência. Para que serve o autoconhecimento? Né? A gente falou na semana passada um pouquinho do autoconhecimento, mas voltado a uma outra área. Agora a gente vai falar dessa responsabilidade. Peraí, de quem é? De quem é a responsabilidade? Como é que eu faço essa jornada? Como é que eu faço essa caminhada? Então ele serve para entender quais são as nossas motivações, quais são os nossos valores, quais são os nossos sonhos, nossos objetivos, nossos propósitos, nossos pontos fortes, nossos pontos fracos. Muitas vezes a gente está tão imerso no piloto automático que a gente acaba vivendo a vida de outras pessoas, sonhando o sonho de outras pessoas, desejando coisas que sequer fazem sentido pra gente. Isso então, é muito assim, verdade. Poxa, a gente falou aqui de viagem, eu conheço uma pessoa, e parece que agora, né, também é moda, assim, viagem, então tem gente que é essencialmente apaixonado por viajar. E tem gente que não suporta viajar, que não gosta. Só que, poxa, todo mundo diz que viajar é legal, então eu tenho que viajar também. Conheço uma pessoa que foi com a irmã é apaixonada por viagem. Ela, de tanto a irmã insistir, foi junto. Adultas já, assim. E nunca podia, porque sempre tinha filho pequeno, isso, aquilo, sempre dava uma desculpa. E aí foi. Mas reclamou a viagem inteirinha. Porque quando a gente viaja, vamos falar a verdade, não sei se todo mundo aqui concorda comigo, mas você tem que estar aberto a perrengue. Você tem que estar aberto a circunstâncias que fogem absurdamente do seu controle. Né? Ainda mais quem tem criança. Ainda mais quem tem criança. E que arrumar um lugar para comer, Nossa, que já chora. troquei fralda. A Alice está aqui com a gente hoje. Eu já troquei fralda da Alice na escada do metrô. Né? Botei a Alice no colo, assim, né? Um cuidando aqui, outro cuidando ali. Uma vez na França, a gente estava entrando com um carrinho, a porta do metrô fechou em cima do carrinho. Eu fiz tanta força para abrir que eu fiquei uns 2, 3 dias com os braços doendo.
Então, assim, não vai ser só aquela coisa bonita de foto. E a gente tem que ter condição de perceber isso, falar assim, cara, isso não é pra mim, eu não gosto disso, eu gosto da minha caminha, do meu chuveirinho, do meu banheirinho, do meu conforto, da minha casinha, da minha vida. E você se dá conta que não é pra você. Que aquilo não é, que aquele não é o sonho. A gente acaba vivendo o sonho do outro, a expectativa do outro, o desejo do outro, né? De tanta coisa. Falar assim, poxa, a Raquel está fazendo aí, né, os cursos dela na área da assistência social e tal. Eu falo, cara, eu acho isso tão legal, tão bacana. Eu acho que eu quero fazer também. Mas é bacana para ela. Às vezes não é o que eu quero. Às vezes não é o que eu gosto. Às vezes não é o que encaixa com a minha personalidade. Mas por exemplo, eu acho chique quem faz direito, né? O povo da advocacia, do direito, tão chique, vou fazer porque eu acho chique. Aí eu leio o primeiro capítulo, eu olho e falo assim, é português? Isso eu não entendi nada, não consigo decorar nada, não gosto, não encaixa comigo. Então, deixa eu dar um exemplo bem, gente, bem daqui, né? A Faíla veio de bota hoje, olha, linda a bota dela, inclusive. Gente, eu acho lindo quem usa bota. Acho lindo, mas não é pra mim. Não me sinto confortável, não rola pra mim. Isso. Né? Do que adianta? Eu posso estar o frio que for, eu não vou estar de bota, gente, não vou. Eu ponho uma meia, ponho um sapato, ponho um tênis, alguma coisa. De bota aqui. Vai ter que haver uma transformação muito grande pra eu usar uma bota, mas até agora, até hoje, não rolou. Mas e adianta, então não você colocar uma eu bota fazer pra agradar alguém. Já ganhei bota, você acredita? Já ganhei. Mas eu tive que, olha, eu sinto muito, não deu pra mim. Devolvi. Fazer o quê? Não deu pra mim, dá pra quem vai usar. De fato, né? E é uma coisa tão simples, mas que às vezes te deixa desconfortável, te deixa incômodo, né? Você ia ficar aqui com a bota e ia tá ruim, e não tá legal, e eu não gosto. Então, assim, das coisas mais simples, das coisas mais complexas, é a gente poder entender, de fato, quem sou eu, né? Quem sou eu, da onde eu venho, o que faz diferença nesse meu autoconhecimento. Então, vamos falar um pouquinho de quais os benefícios do autoconhecimento? Então, eu separei aqui alguns benefícios do autoconhecimento. Papel e caneta na mão, galera. Vamos lá anotar. Começando a anotar, depois pode tirar fotinha pode que a gente reposta. Pode tirar foto, dá o print, anota no caderninho, posta lá que a gente reposta. O primeiro, melhores escolhas. Então, é disso que a gente falou. Você vai escolher o melhor sapato para você, eu vou escolher o melhor roteiro de viagem para mim, vou escolher as comidas que eu quero comer, as coisas que... o curso que eu quero fazer. Então, vão ser escolhas que estão alinhadas aos nossos valores, às nossas prioridades, às nossas necessidades e aos nossos objetivos. Então, quando eu não consigo entender isso, quando eu não me conheço, eu vou fazendo inúmeras escolhas erradas, equivocadas. Escolhas equivocadas geram frustração, gastam dinheiro, fazem com que a gente perca tempo e fazem com que a gente se desmotive. Nossa, então, escolhas equivocadas levam a gente para direções que não vão agregar, que não vão ajudar. O segundo, eu coloquei o nome de menos síndrome de Gabriela. Sabe o que é síndrome de Gabriela? Sabe que não tinha uma música? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim? Quantas vezes a gente já ouviu a pessoa falar assim, mas é que eu sou assim mesmo. Né? Eu sou direta, eu sou franca. Não, na verdade, às vezes é grosseira mesmo, né? Direta e franca, é grossa. Fique contente, eu sou assim mesmo. Eu sou assim e eu... Vou morrer assim. Quem quiser, me aceita do jeito que eu sou. Calma, tem diferença entre você saber quem você é e você não querer mudar e todo mundo que mude ao seu redor para aceitar você com seus defeitos que você não está disposta a mudar. Então, é entender que a gente não nasce e morre do mesmo jeito, né? A gente fala muito sobre... o processo de santificação. Por que a gente fala processo de santificação? Porque não vem um raio na nossa cabeça, mas santificou. Olha que maravilha. É um processo. E ele dura quanto tempo? É a vida toda. A vida toda. Enquanto a gente respirar, o processo ainda está acontecendo. Então, a gente não nasce e morre do mesmo jeito. Quem usa essa expressão, eu sou assim, quem gostou, gostou, quem não gostou... Peraí, vamos ver se isso não é uma forma de você... se posicionar ou de você encobrir seus defeitos e não querer mudar, e não querer se olhar. Tá? O terceiro, ele ajuda nos nossos processos de mudança. Então, ajuda a gente a entender como é que eu preciso mudar. Se você disse que você
teimosa e impaciente, se você não soubesse reconhecer, como é que você ia melhorar? Exatamente. Se eu falasse assim, Raquel, você precisa exercitar a sua paciência. Você fala, mas eu não sou impaciente. Ela nem terminou a frase. Eu não sou impaciente. Se a gente não se conhece, como que a gente melhora? Eu não melhoro o que eu acho que Como não tá eu já errado. sei, então, momentos que me deixam impaciente, eu já sei diagnosticar esse momento. Exatamente. Então, o que me deixa impaciente? Então, eu vou trabalhar para que eu não fique impaciente nesse momento, porque eu não preciso ficar. Por exemplo, atraso, né, me deixa impaciente. Ó. Eu odeio atraso. Hoje eu me atrasei, então tudo bem, né? Odeio atraso. Atrasei mais Então, ou menos, né? mas Cheguei. assim, o fato de você, por exemplo, eu odeio atraso. Isso faz com que você se programe, né, para que isso não aconteça. Mas sabendo disso, também é algo que você lida dentro de você para entender que você não tem controle sobre as outras pessoas, que você não tem controle sobre as circunstâncias, não tem controle, sei lá, da internet, disso, daquilo, de alguma coisa que aconteceu, uma falha que não foi tudo, um pneu que furou de um trânsito pesado. Então, o que você controla, você aprende a controlar. O que você não tem controle, você vai ter que aprender a aceitar. E aí eu tava pensando nisso antes de vir pra cá, porque eu falei, gente, mas como que pode eu tô atrasada? E eu pensando, caramba, hoje eu vivi um dia diferente. Eu vivi um dia diferente hoje, que eu tô numa nova rotina. As coisas mudaram em casa. Eu almocei 11 horas da manhã, 10 horas eu tava fazendo almoço. Então, assim, isso não é comum em casa. Então, Você teve um dia atípico. tive um dia atípico e essas coisas desencadearam. Ou seja, você colocou em prática o exercício que a gente fez na semana passada. O exercício do check-in, da gente se perceber, da gente se monitorar, da gente reparar. Então, tá vendo? Você já colocou em prática o que a gente trabalhou na semana passada. Olha que maravilhoso. Olha, eu tô de parabéns, gente. Tá, Podem pôr aí que eu estrelinha. gosto. Tô de parabéns. Batem palma pra mim. O quarto seria mais foco. Quando a gente se conhece, a gente tem mais leveza, a gente é mais focada, eu tenho noção do que eu preciso. Então, eu não gasto tempo com o que não vai me ajudar a priorizar, né? Com o que não vai me ajudar a atingir. Eu vou priorizar, no caso. Se aquilo não me leva ao meu objetivo, então eu vou alinhar. Então, sabe aquela sensação que a gente tem, às vezes, que a gente faz 1000 coisas dentro de casa e terminou o dia e a gente não conseguiu terminar nada? Né? Que a gente parece que tudo que você fez não aparece? Por quê? Porque muitas vezes a gente não tem esse foco, não tem esse autoconhecimento de olhar e falar assim, eu não gosto de fazer tal coisa. Se eu não gosto de fazer tal coisa, muitas vezes eu fico procrastinando. Aí eu deixo, aí eu enrolo, eu embolo aqui, embolo ali. Então, pensar assim, poxa, eu não gosto de passar roupa. Né? Então, o que eu vou fazer? Vou passar roupa primeiro. Porque aí acaba logo, eu já começo outra atividade e paro de enrolar, enfim. Né? E o quinto, que também é muito importante, é menos necessidade de validação. Como a gente tem falado disso durante todas essas semanas, essa necessidade dessa validação, de receber essa aprovação dos outros, de querer agradar todo mundo, de só fazer as coisas para os outros verem, para os outros enxergarem, para os outros aplaudirem, para os outros gostarem. Tudo para o outro, mas não para o outro de uma forma positiva. Para o outro de uma forma de que eu preciso receber algo em troca. Eu preciso receber esse olhar, esse aplauso, esse carinho, esse afago no meu ego. Eu preciso. Então, quando eu me conheço, eu não tenho tanto essa necessidade dessa validação. Tem uma frase incrível que está no livro Self-Knowledge, da School of Life de London. Fiquei treinando a semana inteira. Eu já ia perguntar assim, nossa, como você conseguiu falar Você isso? evoluiu no inglês, né? Eu treinei a semana inteira, gente. É autoconhecimento. Eu sei que essa é uma parte deficiente em mim, então eu tenho que treinar. Bom, a frase diz o seguinte: sem nos conhecermos, estamos sempre deixando que os outros decidam se somos, ficou como ali, mas eu errei, se somos bons ou ruins. Não há nada dentro de nós que nos proteja do veredito do outro, da opinião do outro sobre nós. Sem nos conhecermos, estamos sempre à procura do elogio, do aplauso, em vez de consultarmos nosso barômetro interno para sabermos o que queremos, sentimos ou valorizamos. Então, olha que pesado esse texto, né? Quantas vezes a gente deixa, e isso é um texto de pessoas que não entendem a nossa fé, quantas vezes a gente deixa de buscar o que Deus deseja para a nossa vida, para a gente ficar vagueando pela opinião dos outros. Então, eu deixo de perguntar para Deus qual é a opinião dele, para perguntar e para dar ouvido à opinião de todo mundo ao meu redor. De pessoas que muitas vezes não estão nem interessadas em mim e no meu bem-estar, de fato.
Não porque sejam ruins, maldosas, é porque estão ocupadas demais para ficar prestando atenção em tudo que eu faço, que eu digo, que eu penso, etc. Agora, aquele que está lá olhando para mim 100% do tempo, que diz o texto, né, que enquanto eu durmo está preparando o meu dia, eu não pergunto a opinião dele. Por quê? Porque não me conheço o suficiente para encarar e falar assim, eu vou fazer a vontade de Deus, independente do que as pessoas pensem, digam, falem, julguem. Sabe, eu lembrei de um texto, Jeremias 29:11. Diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos para te dar-lhes esperança e um futuro melhor. Eu amo esse texto, eu Lindo, amo tanto, né? esse texto, porque ele te dá essa convicção. Se você não tem o autoconhecimento, não fica procurando alheio. E a gente fica procurando exatamente os outros, mas quando é Deus quem está preocupado com a gente e a gente procurando agradar os E outros. é tão claro, né? Pois eu sei que plano eu tenho para você. Né? Você não acha que a coisa aqui E planos de acaso. esperança e um futuro melhor. E de te dar vida, te dar abundância, te dar prosperidade, te dar coisas boas emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, né? Para que você progrida, de fato, de dentro para fora. Porque esse é sempre o desejo de Deus. Esse, né? Que a gente progrida de dentro para fora. Porque muitas pessoas querem o quê? Buscam a Deus para progredir de que forma? Exatamente. De fora. Não que Deus não possa, ele também é o Deus, o dono do ouro, da prata e tudo mais. Mas a transformação dele é sempre de dentro para fora. Foi isso que Jesus veio fazer e que os discípulos não conseguiram entender num primeiro momento. Que essa transformação era daqui para fora e não de fora para dentro. Ele não ia instaurar o reino dele, mudar a política, mudar tudo. Ele queria mudar cada um de dentro para fora. O reino era aqui e não ali. Né? E tem um texto de Ellen White que eu achei um texto bastante importante. Eu vou ler para vocês. Ele está testemunho para a igreja, mas ele também está no Mente, Caráter e Personalidade, volume 1. Se fores ao outro extremo, é a continuação aqui, e formares de ti mesmo uma opinião demasiado baixa, sentir-te-á inferior e deixarás uma impressão de inferioridade que muito limitará a influência para o bem que poderias exercer. Deves evitar qualquer dos extremos. Não te deixes controlar pelo sentimento. Nem devem as circunstâncias afetar-te. Podes formar um conceito correto de ti mesmo, conceito que demonstrará uma salvaguarda contra ambos os extremos. Podes ter atitude dignificada sem vã autoconfiança. Podes condescender e contemporizar sem sacrificar o respeito próprio ou a independência pessoal. E tua vida pode ser de grande influência junto aos de classe alta, como os de condição social humilde. Então, assim, é um texto bem complexo. Podes formar um conceito correto de ti mesmo. Exatamente. E ela fala, evite os extremos. Você nem é tudo isso maravilhoso, né? Essa coisa toda aí, tá? Perfeita, sem defeitos, mas você também não é isso que você está se avaliando. Forme um conceito correto. Você pode ter uma atitude digna, sem a vã autoconfiança, e você pode também conversar, contemporizar, condescender, sem sacrificar o seu respeito próprio ou a sua independência. É possível, mas para você fazer isso, você tem que ter um conhecimento de si mesmo. E quando ela diz aqui, não se deixe controlar pelo sentimento, são essas emoções que a gente tem, né? Hoje eu tô bem, hoje eu não tô, amanhã eu tô bem, não tô. Com relação a mim mesmo. Hoje eu tô me sentindo ótima, amanhã eu tô me sentindo o cocô do cavalo do bandido. Eu tô me sentindo péssima, nananã. Hoje alguém me elogiou, então eu tô ótima. Amanhã eu recebi uma crítica, então eu tô péssima. Então, por isso que ela fala, não fique vagando nesse sentimentalismo. Isso vai te trazer uma noção de quem você é irreal. Então, construa de você mesmo uma noção real de quem você é. Por quê? Porque se você não fizer isso, você vai limitar a sua influência para o bem. Então é preciso que a gente tenha grande influência. A gente só vai ter grande influência se nós soubermos de fato quem somos. Tá? Mas por que é tão difícil nos dias de hoje conseguir ter esse autoconhecimento? Quais são os obstáculos para esse autoconhecimento? Por que é tão doloroso? Por que é tão difícil? Por que
dá tanto trabalho hoje em dia. Olha, eu acho que a influência de outras pessoas cai muito sobre a gente, assim. Primeiro, né, o que você já falou, que as pessoas dizem a teu respeito. Depois, o padrão que muitas pessoas impõem, colocam em que você acha que tem que seguir aquilo ali mesmo. Exato. Tem que ser assim, não, o padrão é assim. Até mesmo de mulher cristã, qual é o padrão, né? Então, assim, que padrão de mulher você está seguindo? Que mulher aí? Né? A gente tem um padrão e é Cristo, mas vamos lá. Ai, isso é complicado, né? Querer agradar todo mundo, querer seguir um padrão sem respeitar a sua individualidade, sem respeitar quem você é de fato, o que fica bem em você, o que não fica, o que você gosta, o que você não gosta. Que é dentro do aceitável, dentro dos padrões, mas cada um vai ter que descobrir o que é bonito, o que é feio, o que gosta, o que não gosta. Você já olhou fotos antigas e já pensou assim, meu pai, usei isso aqui? Eu faço até assim logo. Como é que é? A minha filha era riu assim mesmo? Ali, deu risada. Porque num passeio, eu era pré-adolescente, sabe aquelas saias jeans canudinho, assim, com botinha? Eu era bem magrinha na época, camiseta de manga comprida, saia justinha. Eu parecia uma minhoca, parecia um canudinho, assim, com uma botinha. Mas ela falou, mamãe, que roupa esquisita. Eu falei, filha, na época eu tava me sentindo assim, vestindo igual as adolescentes, eu tava me sentindo o máximo. Agora, olhando, tá feio mesmo, né? Por que a gente às vezes se deixa levar? A gente acha feio, de repente a gente gosta. Por que a gente faz? E não é problema. Só é problema quando isso começa a ser um alvo exagerado, que você tem que ficar no padrão igual todo mundo, trocando a moda, trocando o guarda-roupa a cada estação e fazendo. Isso se torna um ídolo. Esse é o grande problema. Ou quando prejudica a sua saúde. E na época eu lembro que eu pré-adolescente, queria sair correndo, brincando, e aquela saia justa não deixava nem eu me mexer. Mas eu estava ali me sentindo. Depois passou, foi um período muito pequeno de tempo, né, até eu perceber. Mas eu separei aqui 3 fatores que são obstáculos para o autoconhecimento. Dentro do que você falou, eu separei algumas coisas aqui. Primeiro, a hiperinformação. O que é hiperinformação? Todos os dias nós nos sentimos sufocados por um mar de informação. Somos bombardeados o tempo todo. Olha que legal o negócio que eu li. Prestem atenção nisso. Não, sério, prestem atenção nisso aqui. Hoje em dia, uma pessoa recebe mais informação num único dia do que uma pessoa do século XV recebia na vida inteira. Misericórdia. Você acredita? Tudo que você recebe de informação hoje é mais do que uma pessoa do século XV recebia na vida inteirinha dela. Então como é que você acha que o nosso cérebro fica? Fica igual o meu filho, que fala assim, Thales, por favor, senta um pouquinho, relaxa, se concentra, que a gente já vai dormir, então já vai se acalmando. Não, mamãe, porque é muita informação na minha cabeça. Eu fico assim, como assim? É muita informação. Isso. E é isso, eles já estão crescendo. Se para nós está ruim, para eles está pior. Você acha que esse tanto de criança hiperativa é fruto do acaso? É porque nós estamos permitindo que também eles sejam inundados de tanta informação. E aí, você não tem mais o tempo do ócio. Sabe aquele tempo do ócio criativo? Aquela coisa assim, mamãe, tô entediado, então inventa alguma coisa. A gente não quer ter isso, então a gente fala assim, então liga a TV, liga o YouTube. Não, então vai fazer tal coisa. Não, deixa a criança ter o ócio dela. Nós precisamos desse momento ocioso. Você já reparou que nem na sala de espera de consultório, nem no elevador, a gente não tem mais ócio? Não tem. Porque a gente está o tempo todo aqui. Então a gente não tem mais tempo de reflexão, de introspecção. Cada um de nós precisa de pelo menos, gente, sério isso, cada um de nós precisa de pelo menos 10 minutos de manhã e 10 minutos à noite, sem nada. Sem celular, sem livro, sem TV, sem som, sem barulho, sem nada. 10 minutos. Você fala, Faila, 10 minutos é muito tempo para eu ficar pensando. Pois é, mas você só vai se conhecer e saber quem você é e refletir sobre as coisas que te aconteceram se você tiver esse tempo. Se não é tanta coisa inundando a sua cabeça que não tem como você saber quem você é. E a gente precisa fazer isso com as nossas crianças, né? Quem tem criança, não é cantinho do pensamento. Não. É deixar a criança falar assim, vamos conversar um pouquinho, ou então, sei lá, fica aqui olhando a janela. Eu vi de uma mãe, um tempo atrás, que ela foi enumerando as coisas que o filho faz. Ele faz isso durante o dia. E se ele tem tempo, se der tempo, ele brinca. Então, olha que judiação. É no brincar que a criança descobre o seu potencial, que ela
lida com o tédio, que ela lida com a criatividade, que ela lida com as descobertas, que ela lida com aquela tríade, né? É o tédio que gera a criatividade. O tédio você precisa, né, gerar soluções. Só que a gente está falando das crianças porque a gente está tão sufocado que a gente acaba sufocando elas também. Porque elas vão perder a concorrência e isso e aquilo outro. Você acredita que... Ah, não, isso aqui é o próximo aqui. A gente precisa entender quais são os nossos comportamentos, nossos pensamentos, nossas emoções. Entender como é que eu reajo em cada situação, como é que eu me relaciono com o outro. Eu estou tão hiperestimulado que eu não consigo me dar conta dessas coisas. Por isso o autoconhecimento fica tão difícil. O segundo, a hiperdistração, tá? Vem a hiperinformação, mas agora a hiperdistração, que também entra ali no que a gente falou. A gente está constantemente distraído, a gente nunca está fazendo um negócio e está presente naquela atividade. Sabe quantas vezes, mais ou menos, a gente checa o nosso telefone por dia? Chuta. Eita, 30? Ai, gente, eu acho que é 30 para mim, não, né? 150 vezes a gente abre para checar o que está acontecendo. Eita, nós. Sabe quanto % do nosso tempo a gente anda distraído? 46,9% do nosso tempo nós estamos distraídos. Fazendo arroz e olhando aqui, né, queimando arroz 300 vezes. Quantas vezes vocês queimam arroz, gente, olhando o celular? Eu duvido vocês olharem o celular fazendo arroz e não queimar o arroz. Ou não ficar segurando a vassoura no meio da faxina e vai só mexer e quando você viu a faxina foi embora. Ou a gente, de fato, não está nem mexendo no celular, mas a nossa mente não consegue mais se conectar em nada. Ler. Não, quantas vezes a gente tem que ler o mesmo parágrafo? Trocentas vezes, e eu tô você na não página, conseguiu se concentrar. Volta naquela página. Volta e rever. E até para assistir uma palestra, já fiz isso várias vezes, de ter que voltar de curso e tal. Aí você, e agora? Tive que voltar. Isso, e assim, você já viu que a gente senta para assistir um filme, por exemplo? A gente já não senta mais para assistir um filme sem o celular? Não, a gente sempre tá assistindo lá e tá mexendo aqui. Ou seja, nossa mente se distrai. Tá. Então, 46,9% do tempo nós estamos distraídos. E depois a gente dizer que a gente não tem tempo. Não tenho tempo para os meus filhos, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para o meu marido, não tenho tempo. Não tem tempo ou não sabe usar o tempo? Eu digo por mim, eu não sei usar meu tempo. Eu tenho que me disciplinar constantemente, né? O texto diz que ensina-nos a contar os nossos dias para que possamos alcançar corações sábios. Isso serve não para os dias da vida, serve para aquele minutinho ali que você está usando para coisa que não... Né? E não é nem nada, sabe? Não é nada muito. É só o fato da gente deixar a nossa mente ficar criando histórias, criando conversas. Um dia a gente vai falar sobre confabulações, vocês vão ver que legal esse tema também. E o último aqui, multitarefas. Nós acreditamos e nós falamos e apregoamos e porque as mulheres são multitarefas, fazemos 1000 coisas ao mesmo tempo. Já foi provado e desmentido pela ciência que isso é um mito. Nós não fazemos 1000 coisas ao mesmo tempo. Nosso cérebro só lida com uma atividade por vez. Por isso que a gente queima arroz. Exatamente. Então, a gente se gaba muito de falar assim, porque mulher, que homem não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Mulher faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Isso não é bom, isso não é saudável, isso não é legal. Não fica se vangloriando um troço desse. A gente, ao invés da gente fazer 1000 coisas, a gente tem uma velocidade muito maior de passar de uma atividade para outra. Então, a gente troca de atividade. A gente não faz 2 ao mesmo tempo. Eu troco. Eu tô mexendo no arroz, eu tô mexendo no celular, eu tô fazendo isso. A minha mente fica trocando. E isso gasta tanta energia que a gente não tem tempo para parar e pensar quem eu sou, do que eu gosto, o que eu estou fazendo, tarará, 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 tá? E aí, além de tudo isso, a gente retém pouca informação. Então, eu não sei. E foi muito legal esse final de semana, o final de semana anterior, no Viva Jovem, e também o congresso todo de Libras. Uma das coisas de você ver da língua de sinais, aprendi a língua de sinais na linguagem. A língua de sinais é você perceber o empenho que a pessoa está ali para passar aquela informação. Então, ela usa as mãos, usa o rosto, usa o corpo, usa a expressão. Ela está presente falando. Não tem como traduzir ou conversar através da língua de sinais sem estar presente. Então, você entende a reação, os sinais, a feição, a face, nanana. E a gente, quando está fazendo 1000 coisinhas, a gente perde isso. Então, a gente perde aquela sensibilidade de ver o outro, sabe? De entender o que o outro está sentindo. Porque às vezes minha filha vem me contar uma coisa,
eu não paro para olhar para ela e falar assim, o que ela me disse tem a ver com o olharzinho que ela está me passando, né? Tem a ver com isso, tem a ver com aquilo. E, além de tudo, a gente libera, nessa mudança toda, o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, são 3 coisas que têm prejudicado muito o nosso autoconhecimento. Se a gente conseguir minimizar essas 3, a gente já vai ter uma melhora muito grande de se perceber, de entender o que está ao nosso redor. Por quê? Porque eu me conheço também através do outro. Eu conheço se eu pisei na bola através da sua reação, muitas vezes. Se eu não estou atenta à sua reação, eu posso ter dito uma palavra de forma rude, até sem pensar, sem querer, e eu não captei que aquilo pegou mal, que aquilo não foi legal. Então eu não me conheço, eu não consigo voltar atrás e dizer assim, Raquel, putz, desculpa por aquela hora, não foi por mal, eu nem quis te magoar, eu estava ali concentrada em outra coisa. Só que eu só consigo saber disso quando eu estou atenta. Quando eu estou presente, quando eu estou percebendo. E eu tenho certeza que todo mundo já passou por esse momento. Tenho certeza. Vocês não passaram por isso, gente? Acontece. Acontece. A gente se distrai. E, de repente, foi mais ríspido. Ou você falou uma palavra que na sua cabeça soou super tranquila, mas na hora que saiu... Só que a gente precisa perceber, né? E aí, as dificuldades de autoconhecimento, às vezes, elas podem ter começado lá na infância, lá atrás. Isso é um tema tão legal, porque mostra a responsabilidade que eu tenho de educar, de ter isso agora para educar melhor os meus filhos. Muitas vezes, isso aqui que eu vou falar para vocês aconteceu comigo e eu não estou querendo culpar pai e mãe. Não é culpar, mas é conseguir entender. Talvez eles não tinham tanta informação, talvez não, eles não tinham tanta informação quanto a gente tem agora. Eles faziam o melhor que eles podiam. Né? Às vezes o melhor foi equivocado, mas não é para culpar, é só para a gente conseguir entender, ok? E muitas coisas eu repito, sem me dar conta. Então, se eu tenho baixo autoconhecimento, baixo potencial desse autoconhecimento, e não me responsabilizo por isso, eu também crio filhos sem autoconhecimento, sem autocuidado, sem carinho por si mesmo. E eu vou repetindo esse ciclo por quantas e quantas gerações. Então, vou dar alguns exemplos aqui, e aí tem alguns textos que não vai dar tempo de ler, provavelmente, que o nosso tempo já está indo embora, mas 2 textos de Ellen White que são, assim, absurdamente fabulosos. A gente coloca o restante também lá no Instagram. Isso, mas aqui, eu vou ler só um aqui, o segundo aqui. A rigorosa educação das crianças, sem lhes dirigir convenientemente o modo de pensar e proceder por si mesmas, na medida que o permitam suas capacidades e as tendências da mente, para que assim elas se desenvolvam no pensar, no sentimento de respeito por si mesmas e na confiança na própria capacidade de executar, produzirá uma classe débil em força mental e moral. E quando se acham no mundo para agir por si mesmas, revelarão o fato de que foram treinadas como os animais e não educadas. Em vez de sua vontade ser ser dirigida, foi forçada a obediência mediante rude disciplina por parte dos pais e mestres. Assim, eu já li o Orientação à Criança antes de ser mãe. E eu falava, nossa, depois de ser mãe, a gente toma uns tapas assim, você fala, cada parágrafo é um tapa novo. Mas é um texto muito pesado de mostrar que se a gente não ensina a criança a proceder por si mesma, com as suas capacidades, com a sua tendência, se desenvolver a pensar, a sentir a respeito de si, ter confiança própria na capacidade de executar, vai ser uma classe débil, sem força mental e sem força moral. Ou seja, é como se a gente estivesse fazendo um adestramento e não educação. É isso que ela fala aqui. Exatamente. Treinada como animais e não educadas. Em vez de ser dirigidas para a obediência, elas foram forçadas. Então, a gente tem que dirigir as vontades, educar nas virtudes e não obrigar a obediência, porque isso vai fazer com que ela não pense no que ela está fazendo. E quando abrir a rédea, tem um outro texto aqui, que quando você abre a rédea, quando não está mais sob sua tutela, ela é muito levada, facilmente levada pelo juízo dos outros e erroneamente em várias direções, sem estabilidade de caráter. Por que eu estou falando tudo isso? Porque poucos exemplos da nossa infância, eu vou falar alguns exemplos aqui e a gente talvez se identifique. Poucos exemplos da nossa infância mostram que talvez nosso problema de autoconhecimento veio lá de trás.
Então vamos lá. O primeiro exemplo, vergonha como modelo de educação. Isso aqui, olha, eu já ouvi tanto e já fiz tanto e não foi por mal. Mãezinha, eu sei que não foi por mal, tá? Mas acontece, e eu já fiz muito. Né? Menina, pentei esse cabelo, o que os outros vão achar? Você vive desgrenhada, vive descabelada, né? Não, combina essa roupa direito, o que os outros vão pensar? Vão dizer assim, nossa, Alice vive feito uma mendiga andando por aí. Não é que a gente, você já ouviu isso? O que os outros vão dizer? Né? Infelizmente, no meio cristão, a gente tem muito disso também. A gente acaba educando pela vergonha, vergonha como modelo de educação. Então, parece que eu estou falando aqui o quê? Você precisa fazer as coisas para que os outros olhem para você e digam que tá bom. Poxa. Os amigos fizeram atividade, você não vai fazer atividade? O que você vai falar, professora, na escola? O que o outro vai pensar? O que os outros vão dizer? O que fulano, o que ciclano, o que o pastor, o que o obreiro, o que isso, o que aquilo... É claro que tem que pentear o cabelo, é claro que tem que fazer atividade. Lógico. Mas a forma com que você coloca, o que seus amigos fizeram, tipo, nossa, então eu tenho que prestar conta para meus amigos? Não, isso aqui é importante para você. Você Por que é importante pentear o cabelo? Por que é importante trocar de roupa? Por que é importante estar bem alinhado? Se eu não sei, aí que mora. Se eu não sei por que é importante, é porque eu só faço para agradar os outros. Então eu estou ensinando meu filho que ele não pode passar vergonha. Então você também tem que fazer para agradar os outros. Tem um porquê da gente se pentear. Tem um porquê da gente escovar os dentes. Tem um porquê da gente vestir certas roupas mais modestas. E você vai ensinando isso com essa mentalidade. Não porque, o que os outros vão dizer se você sair com uma roupa dessa? O que os outros vão pensar? A gente fica... educando através da vergonha. Olha a definição de vergonha, que maravilhosa. Vergonha é aquilo que não quero ser aos olhos dos outros. Olha que definição incrível. Vergonha é aquilo que eu não quero ser aos olhos dos outros. E aí cresce criança tímida, envergonhada, a gente não sabe por quê, né? O segundo, sentimentos comparados aos dos outros com frequência. Todo mundo tá feliz menos você. Todo mundo falou o versinho lá na frente, menos você. Todo mundo cantou, todo mundo cantou, menos você. Todo mundo gosta, menos... Poxa, se todo mundo tem que gostar, então também tem que gostar. Se todo mundo gosta de viagem, então também tem que gostar. Se todo mundo gosta de ter cachorro em casa, então também tem que gostar. Né? Então, assim, a gente vai crescendo olhando assim, peraí, o que eu gosto ou deixo de gostar tem que ser a média. Vou ver a média do que a galera faz e vou definir o meu gosto e a minha vontade, o meu desejo pelo que os outros estão fazendo. Olha só, né? E, de novo, eu repito, não é por mal que os nossos pais fazem isso, é com um bom intuito, mas acaba soando de forma equivocada, crescendo com isso. Né? Todo mundo gosta de tal coisa, então também tem que gostar. Né? Vamos lá. Rótulos. Rótulos são uma coisa maravilhosa. É etiquetinha na testa. Inteligente, que nunca deu trabalho, que nunca deu problema. Não são só rótulos ruins. Basta ter 2 filhos para você rotular facilmente. Lá em casa a gente está tentando muito, mas é muito difícil não rotular, não comparar. Né? Ou de 2 formas. Quando você ganha um rótulo, ou você vai lutar a vida inteira para segurar aquele rótulo, para manter, de fato, eu sou a que não dá trabalho, eu sou a quietinha, eu sou a menininha comportada que não pode dar decepção, que não pode frustrar. Ou eu vou fazer o oposto e fazer assim, olha, que eu quero me livrar desse rótulo. Então, se eu era aquela que nunca deu trabalho agora... Ou se esse menino é terrível, aí que fica mesmo. Aí que ele vai ficar. Então, assim, eu já sou mesmo. Sou mesmo, então. Né? Então, assim, não importa o que eu faça, o rótulo não muda, então eu vou continuar fazendo o que eu quiser. Né? Olha que triste. Definições prontas do que é felicidade e sucesso. Porque sua prima, ela se formou em medicina e está trabalhando com pediatria no hospital tal. E você fala assim... Tá vendo? Né? Deve ser isso. Felicidade é isso, sucesso é aquilo, você tem que ter uma casa tal, um carro tal, tem que casar com tal idade, tem que ter tantos filhos. Pré-definições do que seria felicidade e sucesso. E aí você vai crescendo achando que aquilo ali é para você também. E nem sempre é. Não, rótulos e pré-definições de felicidade e sucesso não são para todo mundo. Não se encaixam para todo mundo. A falsa ideia de que somos responsáveis pelo que as pessoas pensam e sentem ao nosso respeito. Eu não sou responsável por controlar tudo que as pessoas pensam sobre mim. Eu não tenho essa responsabilidade. Óbvio, eu tenho responsabilidade
moral de não ofender, não magoar, não pisar na bola. Isso são outras coisas, mas eu não tenho a responsabilidade de controlar o que ela acha ou o que ela deixa de achar de mim. Eu não tenho... Olha, sua tia tá chateada com você porque você não foi na festa da fulana. Poxa, eu não fui porque eu não pude ir. Eu não sou responsável por ir lá e dizer para minha tia o que minha tia sente, pensa, acha que eu deveria ter feito, desmarcado a minha prova para ir no aniversário da fulana. Eu não posso ser responsável, porque senão a sua vida vira um fardo. Você cresce pensando assim, olha, vai fazer tal coisa porque a tia não sei o quê, vai ficar chateada se você não fizer isso, sabe? Ou a mamãe vai ficar tão triste se você não fizer isso. Ou pior, o Papai do Céu vai chorar se você não fizer isso. Cuidado, gente, a gente cria uma imagem de Deus e uma imagem de emoções totalmente equivocadas a respeito na cabeça das crianças. Essa não é uma forma... Lógico que Deus se entristece quando eu faço coisas ruins, mas fica muito claro na cabeça da criança que o amor de Deus é condicional. Ele me ama se eu me comportar bem. Se eu não me comportar bem, ele não me ama. E não é graça, né? Aí é uma forma de você controlar. Então assim, a mamãe está tão feliz porque você fez isso, a mamãe está tão triste, está tão decepcionada porque você não fez aquilo. Ai, come tal coisa, senão a mamãe vai chorar. Cuidado, porque aí a criança vai fazer as coisas não porque ela sabe que é certo ou que é errado, mas porque ela quer moldar os nossos sentimentos. O último aqui, receber afeto e amor quando geramos algum resultado. Então, aquele abraço, aquela comemoração, aquela festa só quando tira 10. Só quando vai bem. Ai, sai contando para todo mundo. Você viu? Minha filha ganhou um prêmio do curso de escrita. Ou não sei o que, não sei o que ela sabe. Só faz festa, só recebe carinho e afeto quando traz algum resultado positivo. Isso também gera uma informação errada para a gente. Então, para a gente terminar aqui, é entender que a gente criou muito esses escudos, a gente cria essas coisas e a gente não precisa ficar de mal com eles, a gente tem que se reconciliar com eles. Se você se identificou com alguns, com várias, ou como filha ou como mãe, é a hora de se reconciliar com essas informações, de olhar para si, de parar, de prestar atenção, de ver que talvez vozes que vieram desde a infância estão atrapalhando que você se conheça de verdade, que você saiba quem você é, o que você faz. E aí falar, Faila, mas minha vida foi difícil, você não sabe os pais que eu tive, você não sabe a infância que eu tive. Isso tudo não é culpa minha, eu não estou dizendo que é culpa sua, mas é responsabilidade sua. Você não pode mudar o que passou, você não pode mudar o que aconteceu, mas você pode mudar a forma como você vai enxergar e trabalhar as coisas daqui para frente. Eu não sou responsável por aquilo, eu não sou culpada por aquilo que veio como bagagem, mas eu sou responsável. O que eu vou fazer com essa bagagem? Como eu vou me reconciliar com esse passado, comigo mesma? Eu vou usar esse passado para me atrasar, para me arrastar, para me puxar para baixo? Ou eu vou usar ele como aprendizado, como crescimento, como mola de motivação para que eu vá ainda mais longe, para que eu vá em frente? Não é para ficar olhando para o seu passado e falar, olha como minha vida foi triste. Eu não estou desvalorizando a história de ninguém. De fato, pode ser que a gente tenha tido uma vida muito sofrida. Mas você é uma sobrevivente se você chegou até aqui. Então pega toda essa bagagem, tudo que te trouxe, tudo isso e transforma numa história mais positiva daqui para frente. Essa é a sua responsabilidade. Essa é a nossa autorresponsabilidade. A responsabilidade de mudar, de moldar, de entender quem eu sou agora, quem eu fui e quem eu quero ser e como eu faço para chegar lá. Por isso o autoconhecimento é tão importante. E é por isso que a gente está aqui conversando, falando e batendo nessa tecla constantemente. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado e sentido ali, né? Que a gente precisa olhar com mais carinho para esse assunto. Ai, que delícia! E eu acho que a Faila, gente, deve ficar pensando assim, tanto que a Raquel ri. Gente, cada exemplo desse que ela deu aqui, vem uma história que eu passo na minha cabeça. E aí eu fico assim, nossa, como eu errei nisso. E eu fico rindo assim, ai, que ignorância. Cada cai uma lágrima. Cada puxão de orelha. Aí puxa desse lado. Aí eu, gente, nossa, como que... Aí tem coisas que eu acerto. Aí eu, ai, que legal que eu acertei. Ó, por exemplo, você falou aqui de receber afeto, quando faz alguma coisa que é positiva. E mesmo quando... e quando não é, a gente esculacha e tal. E eu lembrando do meu filho, que a primeira prova que ele fez, gente, né, na escola. Aí ele diz assim, chegou todo feliz, falou assim, mamãe, eu tirei 2. Aí eu, por dentro, fiquei assim,
tanto tempo que eu tirei estudando e tentando, né, e me dedicando, e ele tirou 2. E eu, parabéns, você tirou 2, que legal, você conseguiu acertar 2. Eram quantas? Eram 10. Eu acertei 2. Muito bem, parabéns. E por dentro tá assim, ai meu Deus, E assim, tem certeza que foi isso? Não é possível. Será que ele equivocou? Será que ele errou 2 e acertou 8? E aí tá, enfim, né? Passou o trauma, né? Mas eu não falei pra ele que era uma coisa horrível. E aí ele fez a segunda prova na semana retrasada. E de 10, ele acertou 8. E aí veio, mamãe, eu tirei 8, eu acertei 8. Parabéns, que legal. Olha, tá vendo como que você evoluiu? Da outra vez você acertou 2, agora você acertou 8. Parabéns, é isso aí. É cada vez estudando mais, você vai crescendo e você vai tirando boas notas. Não tem problema quando você não acertar. O problema é quando a gente deixa de estudar. Por isso que é importante estudar. Falei assim pra ele. Aí ficou todo feliz. Então, eu entendo que todas nós, você, eu me vejo muito nos exemplos e tudo mais. Tenho certeza que todo mundo, a gente vendo aqui no chat, todo mundo também se enxerga aí nesses exemplos, ou como mãe ou como filha. Mas eu espero que isso movimente a gente, não para sentir culpa, mas para falar, peraí, e agora? Vamos mudar esse negócio aqui. A responsabilidade é minha, né? A responsabilidade é minha, vamos mudar. E aí, quem aí vai tomar responsabilidade para si e fazer uma semana diferente? Já coloca aí no chat. Meninas, que delícia estar com vocês nessa tarde. Que pena, né? Que sempre acaba, mas a gente tem na próxima semana mais conteúdo maravilhoso. E aí, iniciando o mês de agosto, que a gente vai continuar falando sobre isso, mas de uma forma diferente. Sabe que todos os meses a gente traz coisas aqui diferentes para vocês. Ó, super beijo para vocês. Obrigado por estarem aqui. Compartilhe a foto de vocês, marque a gente no Instagram que a gente vai repostar, né, Faíla? Exatamente. Um beijo para vocês. Um beijo. Fiquem com Deus. Ótima semana. A gente se vê semana que vem.